Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre psicopatologia. Nas últimas semanas, a gente tem falado sobre saúde mental, sobre o conceito de normalidade e tudo mais. Hoje a gente vai dar continuidade a isso, entendendo um pouco como que a psicopatologia entende isso. Para entender a psicopatologia, a gente tem que entender alguns conceitos antes. Um deles é a semiologia. A semiologia, eu imagino que vocês já devem conhecer, porque ela também tem a ver com a identificação de sinais e sintomas que não são psicopatológicos. Então, eu imagino que vocês já devem ter visto em outras disciplinas também. Mas então é a ciência dos signos, dos significados, dos símbolos, né? A gente tenta compreender, a partir da semiologia, os gestos, as atitudes, os comportamentos não verbais. E os signos seriam os sinais dotados de um significado, né? E os sinais são estímulos emitidos pelos objetos no mundo. Então, por exemplo, quando você vê uma placa vermelha num cruzamento, mesmo que você não leia a palavra que está escrito pare, o símbolo daquilo, né, o significado daquele signo, daquele sinal, é que você tem que parar. E a gente deu um significado social para aquilo, e mesmo que você não saiba ler, você sabe mesmo que você não saiba ler as palavras, né, não seja alfabetizado, você sabe o que aquilo significa. Opa, passei muito rápido. Então, por exemplo, a presença de fumaça tem um significado, pode ser um sinal de que tem fogo no lugar. Assim como uma febre, na semiologia médica, pode ser um sinal ou um signo de infecção, né? Isso é sabido por todo mundo, mesmo quem não é da área médica. E uma fala em ritmo acelerado, por exemplo, pode ser sinal de uma síndrome maníaca. Então, da mesma forma que um sinal ou um sintoma pode dar para a gente uma pista do que está acontecendo com o paciente fisiologicamente, um comportamento, uma resposta, um gesto, um modo de falar, por exemplo, também pode dar uma pista para a gente do que está acontecendo com aquele paciente. E aí, quando a gente tenta entender isso, a gente está usando a semiotécnica, que são técnicas e procedimentos que servem para observar e descrever os sinais e os sintomas do paciente. Essa semiotécnica é realizada com entrevista direta com o paciente ou com pessoas do seu convívio. Imagino que vocês saibam também, mas sinal e sintoma são coisas diferentes, né? Os sinais são aquelas coisas que as outras pessoas percebem sobre o paciente. E os sintomas são são aqueles que ele relata. Então, quando o paciente diz, eu escuto uma voz, isso é um sintoma. Quando um familiar do paciente diz, ele fica falando sozinho. Então, é uma coisa que o familiar percebe, aí é um sinal. Isso é só a nível de conhecimento. Nesse momento não vai fazer tanta diferença saber a diferença entre os dois. O comportamento do paciente, o conteúdo do discurso, o seu modo de falar, a expressão facial, os gestos, a postura, a vestimenta, a forma como ele reage às perguntas, o relacionamento interpessoal que ele estabelece com o entrevistador, ou com outros pacientes, ou mesmo com familiares que estão acompanhando, tudo isso vai dar pistas para a gente de como o paciente está, né? De qual que é o estado psicopatológico dele. E a semiogênese, que também a gente vai usar junto com a semiotécnica, é a investigação da origem do sintoma, do valor diagnóstico e o significado dos comportamentos que foram observados. Então, a semiogênese é quando a gente tenta encontrar qual que é a função daquele comportamento. Então, por exemplo, em nível de semiotécnica, eu diria, essa pessoa está falando sozinha. Em nível de semiogênese, eu diria, isso é um indicador de que ela ouve vozes, e isso é sintoma de esquizofrenia.
Então, eu já fiz toda uma. Eu já coloquei todo um significado, já fiz uma análise a respeito do que ela está demonstrando. Eu estou falando um pouco rápido, mas se vocês. É porque temos bastante coisa para hoje, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompem, que não tem problema, tá? E perguntam. Então, a semiologia médica é o estudo dos sintomas e dos sinais das doenças, de uma forma geral. Em psicopatologia, a semiologia estuda os sintomas e os sinais dos transtornos mentais, como eu tinha dito. Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês, para a gente tentar analisar e identificar essas coisas que estão escritas aqui. O conteúdo, a organização do discurso, o modo de falar, a expressão facial, os gestos, o humor, postura, vestimenta, tudo isso que está aqui da pessoa que vai aparecer no vídeo. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Não é comigo, né? Ou é, porque eu falei que se vocês tivessem dúvida era para perguntar, é disso que vocês estão falando, né? Bom, eu vou abrir aqui Sim, no, professora, sim. vou abrir aqui no YouTube para vocês, para mostrar o vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo que talvez vocês já tenham visto, mas não nesse contexto. Esse vídeo virou um meme, né? Muitas pessoas viam achando engraçado, inclusive eu achava engraçado na época que eu vi, mas porque eu não tinha a crítica, eu não tinha o conhecimento de que do problema que isso significa, né? Então é uma pessoa que tem um transtorno mental que está apresentando sintomas e ela virou uma piada. Então eu estou mostrando para vocês não como piada, mas para a gente tentar analisar aqueles aspectos que eu mostrei. A gente vai ver o vídeo e aí eu volto nos aspectos para a gente tentar identificar eles no comportamento da pessoa que vai aparecer. Vou compartilhar aqui. Acho que está carregando. Vou conversar com a dona Neide, que tem uma denúncia muito séria a fazer nesse bloco do programa. O que está acontecendo, dona Neide? Porque eu assinei uns papéis com a advogada sem saber, meu irmão mandou assinar uns papéis, então veio a novela, eu fiz várias novelas, e uma que eu não me esqueço foi da Rubi. Um homem chamado Jânio Silva Rego fez... Ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz, então eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela, a partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado, não tô me pagando direito, eu tô falando sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta de vergonha, eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria, e eu também tô precisando de uma ajuda para mim ir para Teresina, buscar um colírio. Peraí, calma aí. Deixa eu entender o que a senhora está dizendo aqui direitinho. Ei, rapaz! Não, ei!
mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão. Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. Não tô me pagando direito. Eu tô falando sério. A novela da Rubi, eu não quero mais que passe na televisão. É uma falta de vergonha. Eu não quero ser mais atriz. Eu sou uma dona de casa, uma mulher séria. E eu também tô precisando de uma ajuda para mim ir para Teresina, buscar um colírio. Peraí, calma aí. Deixa eu entender o que a senhora tá dizendo aqui direitinho. Ei, rapaz! Não, ei, moço, sai de frente da filmadora, lourão. Segure pra lá, daqui a pouco eu converso com o senhor. Dona Neide, deixa eu entender. A senhora é atriz, é? Sou atriz. Aí a senhora fez a Rubi, as empreguetes. Fiz a Rubi, as empreguetes, fiz outras que eu não lembro mais. Recebeu dinheiro? Não, eu recebi pouquíssimo, um salário. Um salário? Foi. Aí estão repetindo a novela. Estão repetindo a novela. Eu não quero mais que essa novela, a Rubi, apareça na televisão mais, que eu não faço mais novela. Por que a senhora... Agora tá dando para ver a imagem normal, tá, né? Eu pausei só para perguntar. A senhora não quer? Fazer novela? É. Porque eu não tô mais com vontade de fazer. Pode falar, conversa comigo, meu amor. Porque eu não tô mais com vontade de fazer novela. Não dá mais pra mim esse ramo de novela. Eu quero trabalhar em outro Não dá ramo. dinheiro não, né, dona Neide? Negócio de novela. Não, eu não quero mais fazer Rubi. Não quero mais que essa novela repita de jeito nenhum na televisão. Gente, por favor, Silvio Santos. Tem quanto tempo que a senhora gravou a novela, Rubi? Faz um tempo já. Tem quantos anos? Uns 10, né? Tem por aí. A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente. É lente lá, né? Lente. E aquele lourão lá que a senhora beijava lá? Não, isso ali foi profissional, isso ali. Foi, não foi? Foi. Os caras são bonitos, dona Neide. São, mas ali não vem ao caso, não. Tudo Porque sem ali vergonha. é profissionalismo. Eles estão pensando que eu sou prostituta e eu quero falar aqui para todo mundo ouvir. Eu não sou prostituta, eu era uma atriz de novela. Então, lá no CAPES, tentaram me matar com aqueles remédios, tentaram me dopar. Eu tô me tremendo bem aqui. Cheguei passando mal na A igreja. senhora veio do México quando? Eu? Rubi foi gravado no México. Faz tempo já, mas eu não lembro mais não. Falava em outras línguas enroladas, só que eu já me regularizei A em... senhora fala quantas línguas, mais ou menos? Não, eu falava algumas, já esqueci já. A senhora foi tudo, hein, dona Neide? Esqueci. Tá bom, a senhora quer ir pra E Teresina, eu né? quero ir pra Teresina. Eu peço a ajuda de vocês, gente, por favor. Eu preciso ir pra Teresina, me consultar com psicólogos lá, pra me normalizar da minha mente. Eu não vou fazer mais novela, Silvio Santos e Globo. Eu não faço mais novela. Chega de novela, eu sou uma mulher séria, dona de casa, então aquela novela lá que apareceu lá daquela mulher de cadeira de roda foi eu, então eu não quero mais que aquela novela. A usurpadora? A usurpadora. Rapaz, ela é famosa mesmo. Essa aqui é a dona Neide, ela quer ir pra Teresina. Tem um telefone, dona Neide? Tenho 91 53 49 53. Fala direto com você, né? Falar comigo. Novela você não faz mais, não? Não faço mais novela. Silvio Santos, não faço mais novela. Globo, não faço mais novela. Eu sou evangélica, então eu quero que todo mundo me ajude, porque eu tô precisando muito. Essa novela me fez ficar com depressão, que toda vida que passa essa novela eu fico com depressão. Então, Silvio Santos, eu te peço, não repita mais essa novela, porque eu não quero mais a Rubi. E eu não assino mais nenhum contrato. Eu vou no juiz. Eu não assino mais nenhum contrato para fazer novela. Eu não quero mais fazer novela. Bandeirador de olho! Hein, você? Gente, só um pouquinho, que tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar, só vou responder para eles, tá? Bom, vocês podem continuar tentando, porque eu acho que é a internet mesmo. Às vezes isso acontece, mas o link tá certo, porque outros colegas conseguiram entrar. Eu vou continuar aqui, então não vou poder responder vocês. Então, gente, vou compartilhar de novo a minha tela com vocês do slide. Eu mostrei esse vídeo para a gente tentar analisar esses aspectos que estão aparecendo aqui. Qual que é o conteúdo da fala da dona Neide?
A organização do discurso. O discurso dela é organizado ou não? Como que é o modo de falar dela? Ela fala rápido, ela fala devagar, ela fala de uma forma agressiva ou de uma forma calma, ela fala num tom de voz adequado para a situação, ou fala muito baixo, ou então muito alto, qual que é a expressão facial dela, os gestos que ela faz, qual que é a postura dela, né, a vestimenta que ela usa, a forma como ela reage às perguntas, como que é o relacionamento dela com o entrevistador, ela consegue manter um diálogo adequado com o entrevistador? O que vocês acham? O que vocês conseguem ver desse vídeo? O que vocês conseguem analisar dessa situação? Obviamente, não é uma entrevista não é uma anamnese, não é uma entrevista igual à entrevista que vocês vão fazer enquanto profissionais com os pacientes, né, que chegarem até o serviço de saúde, não é, mas para a gente treinar esse olhar, né, treinar essa descrição do que a gente consegue ver no comportamento do outro, do paciente. O que vocês conseguem me dizer? Eu vejo desespero nela, nas palavras dela, que ela tá um tipo assim, pessoa desesperada. Como fala muito rápido e ela repete muito. Muito repetido. Sim. Que ela, é uma coisa que ela colocou na mente dela que ela não quer e é só aquilo. Ela não quer e não quer, né? É uma coisa que causou um sofrimento nela, me parece, não sei. Sim. E esse discurso dela, essas coisas que ela falou, será que elas fazem parte da realidade ou não? Parece que ela tá com distúrbio, né, professora? Eu não sei. Obviamente não, né? Ela não é a atriz que fez a Ruby, muito menos as Empreguetes, e também não foi ela que fez a Usurpadora, né? Ela tá com São distúrbio, mas é uma novelas coisa que marca. Ela tá meio desorientada, né, professor? Isso que ela está apresentando, essa ideia que não corresponde à realidade, se chama delírio. Ela está delirando, está apresentando uma ideia delirante. Uhum. E repete muito, só aquilo, porque é só aquilo que ela está pensando. Ela não consegue pensar assim, em outra coisa, né? Isso, ela está desesperada, como você falou, para contar isso para alguém, né? Para falar da situação dela. É isso mesmo. O que mais? Em relação a expressão facial, os gestos, o que vocês acham? Talvez também a vestimenta. Uma coisa que a gente pode olhar da vestimenta, por exemplo, é que ela tá com o cabelo bem bagunçado, né? Ela tá com o cabelo amarrado, mas tá bagunçado assim para cima, né? Quando uma pessoa às vezes não é isso sozinho, isso que eu vou falar agora, isso sozinho não significa nada. Mas juntando com as outras coisas, pode dar algumas dicas pra gente. Por exemplo, no caso dela, ela só tava com o cabelo despenteado. Mas às vezes pode chegar alguém para vocês no serviço de saúde que é uma pessoa que você percebe que ela não tomou banho, que ela não escovou os dentes, que ela tá com uma roupa suja, ou ela tá com uma roupa inadequada para estar no lugar onde ela tá, ou ela usa uma roupa que por exemplo, ela tá de calça e com vestido por cima, e daí uma blusa por cima do vestido, uma roupa incoerente, né? Isso mostra pra gente também a desorganização dessa pessoa, a desorganização subjetiva dela, vamos dizer assim, né? Que ela tá com o comportamento desorganizado. Então, isso dá pistas pra gente. Eu não tô dizendo que, por exemplo, o modo dela falar ou o modo dela se vestir, isso diz que ela tem transtorno mental. Isso sozinho não diz nada, como eu falei. Mas essas sutilezas, juntas à história de vida, juntas a outras coisas, vão dando as dicas para gente do diagnóstico, né? Do que está acontecendo com essa pessoa, certo? Mais alguém quer comentar, gente? Professor, mas tem pessoas que realmente ela acredita ser, né? Outra pessoa igual ela acredita ter feito as novelas.
Sim, Mas, sim, professora, ali é um delírio. na hora ali que o repórter pergunta para ela ainda do olho verde, ela fala que é lente, ela tem consciência que não era ela. É louca mesmo. Não, ela não tem. Aí que tá. Isso que é a diferença de delírio e de mentira. Mentira, eu sei que eu tô mentindo. Ela realmente acredita naquilo. É porque o delírio, ele é uma ideia que tá fora da realidade objetiva de uma maneira que, assim, não importa o argumento objetivo que você use para tentar convencer a pessoa, ela não compra o argumento. Ela não tem consciência de que aquela ideia é fora da realidade. Eu tinha um paciente que acreditava que ele era filho do Bin Laden. Tá, viu? Vocês entendem? Então, assim, mesmo que a gente falasse para ele, bom, mas o Bin Laden nunca morou no Brasil, como que você é filho dele? Ah, ele morou sim. Ele morou, foi quando ele conheceu minha mãe, não sei o que, não sei o que. E daí ele inventava outra história para complementar a crença dele. É isso, é uma crença delirante, é uma coisa que a pessoa acredita, não importa o argumento que você use, não importa a tentativa de fazer ela voltar para a realidade, né? Não, não é, ela vive numa outra realidade, que é o caso dela. Ela sabe que ela não tem olho verde, né? Mas ela responde com toda a naturalidade, né? Ela Clareza, né? e ela realmente acredita naquilo. A história da língua. Muitas vezes, quando a pessoa está nesse estado delirante, ela fala coisas que não fazem sentido para as outras. Que para as outras pessoas parecem só um monte de palavras soltas que não tem sentido, né? Talvez o que aconteceu com ela foi isso. Ela ficou falando coisas que não tinham sentido para as outras pessoas, e aí ela tá chamando isso eu falava outras línguas, mas são outras línguas enroladas que eu não lembro mais. Entende? Então ela sabe que é uma língua que é esquisita, mas ela não sabe, ela não tem consciência de que há um transtorno, por exemplo, ou de que tem alguma coisa errada de fato com ela. Ela tem ainda assim um pouquinho de crítica sobre a situação dela, porque vocês veem que no final ela fala assim: eu preciso ir para Teresina porque eu tenho que me consultar com um psicólogo lá no CAPS. Eu preciso ir para lá, para eu poder qual que é o termo que ela usa? Ela fala tipo assim, para eu poder me reorganizar, me restabelecer, alguma coisa assim, né? Então ela sabe que precisa de alguma coisa, né? É mais ou menos isso. Então eu queria propor essa atividade para vocês treinarem o olhar de vocês nesse sentido. Anota aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês, o que vocês perceberam dessas coisas aqui sobre a dona Neide, que é essa mulher que aparece no vídeo. Essa atividade eu vou propor ela para vocês em outros momentos, no IA, por exemplo, talvez em prova, né? Uma atividade de olhar para um comportamento e tentar descrever ele. Por que isso é importante? Às vezes, quem colhe a anamnese é o enfermeiro. Então, e a anamnese é o instrumento principal do diagnóstico em psicopatologia, né? Não existe outro tipo de exame, o diagnóstico é clínico. Então, se você não tiver colhido uma boa história, não conseguir descrever bem o estado da pessoa, dificulta a análise e a avaliação de toda a equipe, né? Outra coisa, depois, conforme você vai prestar assistência, os cuidados para esse paciente, você vai evoluir lá no prontuário dele como é que ele tá, né? E muitas vezes a sua evolução não pode ser só os sinais vitais, só se ele aceitou alimentação ou não, se ele aceitou o banho ou não, coisas desse tipo, né? Isso é importante também, mas às vezes essa avaliação é importante para toda a equipe. Como eu sempre falo para vocês, a equipe de enfermagem é que passa mais tempo com os pacientes. Então, a avaliação e a observação de vocês é super importante para a condução do caso. Então, é importante treinar essa habilidade, tá? Aqui, então, eu vou começar a apresentar a definição do que é psicopatologia e a ordenação dos fenômenos da psicopatologia.
Eu esqueci de falar no começo, mas eu coloquei lá no AVA desde ontem um livro que eu usei para poder fazer esse resumo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, lá no livro está mais detalhado tudo isso que eu estou falando para vocês. Já está lá no AVA e vocês podem ler e eu recomendo que leiam, tá? No cronograma tem qual é o capítulo, tudo certinho, tá? Então, ele cita aqui o Campbell, que define a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Então, a psicopatologia que estuda a doença mental. De uma forma mais ampla, é um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano, não inclui critérios de valor, dogmas ou verdades a priori, e está sempre sujeita a revisão, crítica e reformulação. Esse último ponto aqui, está sempre sujeita a revisão, crítica e reformulação, é o que toda ciência deveria ser. Lembra quando eu expliquei os critérios de ciência? Os critérios para que um conhecimento seja considerado uma ciência? Isso é fundamental, que seja sujeita à revisão, à crítica e à reformulação. Então, a psicopatologia está dentro disso. Não inclui critérios de valor, dogmas ou verdades a priori. Ou seja, a gente está para analisar o paciente sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia pré-estabelecida que a gente tenha. Então, a gente vai avaliar o que ele traz, sem critério de valor, por exemplo, de certo e errado. Por exemplo, uma coisa que eu sempre via lá no hospital que eu trabalhei, as pessoas falando, era, esse paciente ficou assim porque ele usou muita droga. Isso é um pensamento preconceituoso e que não tem embasamento teórico, não tem embasamento científico. Isso era a opinião das pessoas da equipe, ou seja, um juízo de valor, né? Que as pessoas achavam que era como se fosse um castigo para a pessoa ter usado droga, ela ficou daquele jeito, né? E isso é um salto argumentativo muito grande, a gente tem que tomar cuidado. Então, não é por isso. Existem algumas pessoas que pode ter uma relação, mas não é todo mundo que vai usar uma droga que vai desenvolver um transtorno mental, né? Não é tão simples assim. Senão era fácil de entender o transtorno, né? Enfim, então, não inclui esses critérios de valor, os dogmas, as verdades, verdades a priori são aquelas verdades que você já traz antes de conhecer. São preconceitos, vamos dizer assim. A psicopatologia abrange um grande número de fenômenos que estão associados aos transtornos mentais. As vivências, os estados mentais, os padrões de comportamento, que têm uma especificidade psicológica e conexões com o que é visto como normal. O que isso significa? Significa que existem vivências próprias da doença, mas que essas vivências não são totalmente estranhas a quem não tem um transtorno mental. Por exemplo, eu não tenho nenhum transtorno mental, não tenho nenhum diagnóstico, eu acho que vocês também não, ninguém precisa se expor, caso tenha, mas também eu acho que vocês não têm. Pelo menos o diagnóstico de esquizofrenia. Ninguém aqui nesse grupo que está presente na aula tem, que eu saiba. No entanto, eu aposto com vocês que vocês já tiveram uma experiência de alucinação auditiva ou alucinação visual. Sabe quando você acha que viu uma coisa, mas aí você olha direito e, na verdade, você não viu nada? Não tinha aquele objeto ali? Ou então você está sozinho na sua casa e você escuta alguém chamando no portão e você vai ver e não tem ninguém? Isso é uma experiência de alucinação. A definição da alucinação por exemplo, a alucinação auditiva é ouvir na ausência do som. Não existe som, mas mesmo assim você está ouvindo. Então, às vezes, a gente passa por isso. Isso não significa que a gente tenha um transtorno mental. É uma experiência, como está escrito aqui. Ela não é totalmente estranha à pessoa que não tem um transtorno mental. Mas ela é uma característica da doença. Só que essa situação sozinha, essa vivência sozinha, ela
ela não define o transtorno. O que define o transtorno é um conjunto de características, certo? Então, outro exemplo. Eu não sei se eu coloquei esse exemplo aqui. Não coloquei. Mas outro exemplo, a tristeza. Todo mundo se sente triste, ou desanimado, ou desmotivado em algum dia da sua vida. Isso faz parte da nossa experiência de ser Professora, humano. professora, a Certo, Thaís não fala. está conseguindo entrar na aula. A Thaís não está Então, conseguindo entrar na aula. ela falou para mim, ela me mandou mensagem no WhatsApp na hora que eu tava mostrando o vídeo para vocês. Era para ela que eu tava mandando mensagem naquela hora. Só que não tá Ah, sim. aparecendo aqui para mim. Eu acho que é a internet que não tá funcionando. Tudo bem. Imagino que é a dela, porque se fosse a minha, vocês também não teriam conseguido entrar. Então eu falei para ela continuar tentando entrar, né? O link tá certo, porque vocês conseguiram entrar, né? E imagino que tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem. Se vocês não tiverem, me avisem. Mas eu não sei o que fazer, porque tá funcionando pra gente, né? Então eu acho que deve ser a internet dela que não tá funcionando. Mas eu pedi para ela continuar tentando, que assim que aparecesse a notificação aqui para mim, eu aceitaria. Então, acho que deve estar meio instável. Como eu falei no começo da aula, a minha internet não estava funcionando exatamente na hora que a gente tinha que começar. Eu tive que reiniciar meu modem, ficar tentando aqui até que conectou. Então, pode estar meio ruim. Certo, então eu estava falando da tristeza, do desânimo, né? Sensação de desamparo. Essas coisas são sintomas de depressão. Mas mesmo quem não tem depressão vivencia isso às vezes, né? E tudo bem. A psicopatologia, apesar dela ter uma relação muito íntima com a medicina, com a neurologia e até mesmo com a filosofia, ela é uma ciência autônoma. Assim como a enfermagem é uma ciência autônoma e a psicologia é uma ciência autônoma, a psicopatologia também é uma ciência autônoma. Apesar da pretensão de ser uma ciência médica, na prática, participam opiniões instintivas e é uma das maneiras possíveis de se abordar o adoecimento mental, mas não é o único. A psicopatologia, lembra que a gente estudou nas aulas passadas, nas 2 aulas passadas, a gente falou disso. Tem algumas formas de entender o adoecimento mental. Uma delas é a psicologia, outra é a psiquiatria. A gente viu a antipsiquiatria, a psiquiatria social, e aqui a psicopatologia é uma outra forma também de ver. Então, não é a única. A psicopatologia, então, estuda a forma e o conteúdo dos sintomas que as pessoas apresentam, e, de acordo com a forma, as pessoas podem apresentar alucinação, delírio, ideias obsessivas, instabilidade afetiva ou de humor. Então, lá o que a dona Neide apresentou era um delírio, né? Ela acreditava em uma ideia que não faz parte da realidade. Uma ideia obsessiva pode ser aquela ideia recorrente, que não sai da cabeça, que você fica remoendo aquela ideia. Por exemplo, quando você está num momento de ansiedade, a ideia relacionada à ansiedade é uma ideia obsessiva, que fica martelando na sua cabeça, vamos dizer assim, repetidamente, né? A alucinação, como eu falei, ela pode ser auditiva, que é ouvir na ausência do som, ela pode ser visual, que é quando você vê coisas que não estão lá também, na ausência dos objetos. A alucinação, de uma forma geral, é sentir na ausência do estímulo. O estímulo não existe, mas você vê, ou você ouve, ou você sente o cheiro, coisas do tipo. Então, essas são algumas formas de sintoma. E o conteúdo varia, eu vou explicar um pouco melhor sobre, mas alguns exemplos que estão aqui são religioso, de grandeza, de culpa, de perseguição. Então, por exemplo, alguém pode ter uma alucinação religiosa. É uma pessoa que ouve uma voz de um espírito falando com ela, por exemplo. Ela acredita que é um espírito que está dizendo alguma coisa para ela. Se essa vivência ela não é reconhecida pelo grupo, lembra quando eu expliquei que para caracterizar como transtorno mental,
precisa ser aquilo que a comunidade considera transtorno mental. Então, por exemplo, pode ser que eu faça parte de uma comunidade religiosa que ouvir vozes de espíritos não é tido como transtorno mental, é tido como uma experiência normal. Então, não vai ser interpretado dessa forma. Porém, se eu não fizer parte de nenhuma comunidade religiosa que dá esse significado, então eu posso considerar que é uma alucinação. Posso também ter um delírio, por exemplo, um delírio religioso, como um paciente que acredita que ele é Deus, que ele é sei lá, uma reencarnação de Deus, de Jesus. Pode ser um delírio religioso. Pode ser um delírio de grandeza também. Quando a pessoa acredita que ela é poderosa, que ela é forte, que ela é rica, quando ela acredita que ela é o próprio Deus, por exemplo. Então, as formas e os conteúdos, eles se combinam, né? E aí, isso, a gente vê isso se expressando juntos, as formas e os conteúdos. Tudo bem, gente? Tá confuso ou vocês estão entendendo? Não, segue. Tô entendendo sim, professor. Tá tranquilo, professor. Tá dando para entender. Então, tá. As formas, muitas vezes, elas são comuns a determinados diagnósticos. Por exemplo, o pensamento obsessivo é característico de ansiedade. O delírio e a alucinação são característicos de transtorno bipolar, de alguns tipos de transtorno depressivo e de esquizofrenia, por exemplo. Então, as formas são comuns aos tipos de diagnóstico. Só que o conteúdo geralmente está relacionado com especificidades da história de vida da pessoa ou com a cultura. Por exemplo, o meu paciente lá, que ele acreditava que ele era filho do Bin Laden, pela idade dele, pela idade que ele teve o primeiro surto dele foi quando derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Vocês lembram desse acontecimento? Nesse ataque terrorista, o principal suspeito era o Bin Laden de ter mandado, né? E isso virou uma notícia que foi, assim, compartilhada excessivamente. A gente ligava a televisão e só se falava disso. O primeiro surto dele foi nessa época. Então, às vezes, o conteúdo que ele estava consumindo, né, de notícias naquele momento se misturou com os conteúdos dele, vamos dizer assim. Então, ele passou a acreditar nisso. Então, vou passar para cá, que daí eu continuo dando os exemplos. Então, tem alguns temas de interesse que são centrais para o ser humano e que tem a ver com as coisas que a gente busca e que a gente deseja. Então, por exemplo, os conteúdos, os delírios, as alucinações, os pensamentos obsessivos, que eles têm a ver com o sexo, com alimentação ou com conforto físico, eles estão relacionados à sobrevivência e prazer. O que a pessoa busca é isso, sobrevivência e prazer. Então, às vezes, eu vou passar para os outros temas, depois eu dou os exemplos. Outros temas possíveis. O dinheiro, poder, prestígio, né? Eles estão relacionados com segurança e controle sobre o outro. Então, quando alguém tem um delírio ou uma alucinação relacionada a isso, por exemplo, a pessoa ouve vozes falando sobre sexo, falando coisas com conteúdo sexual. Supõe-se que ela tem esses desejos, né, para a psicopatologia. Quando a pessoa tem, por exemplo, um delírio relacionado ao dinheiro ou ao poder, é bem comum. É bem comum uma pessoa que... Eu vou fechar o microfone de alguém que estava aberto. Mas tá. Quando uma pessoa tem deixa desligado. Então, quando a pessoa tem um delírio relacionado a dinheiro, a poder, né? Um exemplo
tem pacientes que quando eles recebem o benefício, porque muitos pacientes são aposentados, né? E aí tem pacientes que, quando eles recebem o benefício da aposentadoria deles, eles distribuem o dinheiro na rua. Se ninguém da família cuidar, olhar, eles saem distribuindo o dinheiro, né? Ou então compram alguma coisa que não tem razão nenhuma para comprar, né? Tem um episódio de compulsão por compras. Eu já tive um paciente que ele saiu de casa, ninguém sabia, onde ele estava, nem o plano que ele tinha, e ele voltou para casa com uma mesa de sinuca, que nem cabia na casa dele a mesa, e ele voltou com a mesa para casa. Então, sem considerar as possibilidades de compra que ele tinha. Às vezes, o conteúdo também está relacionado a temores, né? E esses temores têm formas comuns de lidar, né? Com esses temores dentro dos temas que vão aparecer nos delírios ou nas alucinações. Então, um medo que é comum para a maioria das pessoas é da morte, né? E esse medo da morte, muitas vezes ele está relacionado à religião, ao mundo místico, ou à continuidade através de novas gerações. Então, a pessoa que muitas vezes tem o medo da morte, o delírio dela vai ser que ela vai ser imortal, ou então eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem também sobre isso, de um artista brasileiro, que é o Arthur Bispo do Rosário, que o delírio dele é que ele estava se preparando para o juízo final. Então, o delírio dele estava relacionado totalmente à religiosidade, né? Outro medo, ter uma doença grave, sofrer dor física ou moral, ou miséria. Eu já tive um paciente que ele... E a forma dele lidar também tinha tudo a ver com isso, que é ou vias mágicas, medicina ou psicologia. Ele, o sintoma, o comportamento inadequado, né, vamos chamar de inadequado, que a família dele relatava, era que ele não era da cidade, né, que eu morava, ele era de uma cidade do interior, e ele foi internado lá porque era lá que tinha um hospital. E o que a família relatava é que ele tirava a roupa na rua e ele mostrava os órgãos genitais dele para as pessoas na rua. E isso causava espanto em todo mundo. As pessoas ficavam com medo dele, inclusive, porque isso tem um significado muitas vezes para a gente de violência sexual, né? As pessoas achavam que ele queria forçar uma situação sexual quando ele fazia isso, mas na verdade não tinha nada a ver com isso. Ele acreditava, o delírio dele era que ele tinha um tumor nos testículos, em um dos testículos. Ele acreditava que ele tinha esse tumor. E aí ele saía mostrando para as pessoas porque ele estava desesperado, ele estava pedindo ajuda. Ninguém acreditava que ele estava doente, mas ele tinha certeza que ele ia morrer desse tumor. Mas isso não era real. Ele já tinha feito exame, já tinha passado pelos médicos, não tinha nenhum indício, ele não tinha nenhum nódulo para dizer que esse nódulo poderia ser maligno, por exemplo. Ele não tinha nenhuma alteração no testículo, nenhuma. Então, só que ele acreditava, assim como a dona Neide acreditava que ela era Rubi, ele acreditava que ele tinha um tumor e que ele ia morrer disso. Então, e aí ele pedia ajuda desesperado de um médico, para um médico atender ele. Então, um exemplo desse tipo de conteúdo. Outro tema também que pode ser central é a falta de sentido existencial. Então, a pessoa busca por relações pessoais significativas ou busca algumas explicações na cultura, coisas do tipo. A gente já falou um pouco do conceito de normalidade, né? Quando vocês lerem no livro, vocês vão ver que tem vários outros conceitos além desses que eu trouxe para mostrar para vocês. Mas eu escolhi só alguns mesmo, porque eu queria falar de uma forma mais resumida.
e também porque a gente já viu alguns na outra aula, para não ficar tão repetitivo. Então, qual que é a importância desse conceito de normalidade, né? Primeiro ponto, os limites. Quando alguém tem um comportamento muito excessivo ou muito deficitário, né? Quando apresenta uma intensidade acentuada, é mais fácil de se definir que é um comportamento atípico. Então, por exemplo, lá a dona Neide, ela falava uma ideia que era totalmente fora da realidade. Ela falou que ela era a atriz que fazia Rubi. Todo mundo sabe que não é. Então, tem uma coisa de atípico, tem uma coisa de anormal. Vocês, no começo, quando eu perguntei, o que vocês perceberam? Vocês podiam não saber dizer o que era aquilo, mas vocês sabiam que não era considerado normal para os nossos critérios sociais, né? Mas, se a dona Neide tivesse falado na câmera, se ela tivesse falado só aquela parte que ela disse assim, tentaram me envenenar lá no CAPS. Eu não sei que CAPS é esse, eu não estou colocando em dúvida a competência da unidade de saúde, tá, gente? Mas vamos supor que eu nem conheço, eu nem sei o que é CAPS. Eu vou acreditar nela, talvez, que tentaram envenenar ela em algum lugar, né? E isso que gera controvérsia, quando a pessoa não tem um comportamento tão extremo, né, a ponto de causar um estranhamento instantâneo, né? É nesse momento que a gente se pergunta se isso é normal ou não. Para a gente reconhecer esses limites, é importante ter orientação e capacitação profissional, né? E aí, esses limites, eles aparecem quando, por exemplo, eu, como psicóloga, vou fazer uma avaliação psicológica para ver se uma pessoa tem condições de dirigir um carro, por exemplo. Sabe aquela avaliação psicológica que a gente faz, o psicotécnico, quando vai tirar a CNH? Essa é uma expressão de quando a gente olha para essa normalidade. Se você pode ou não, por exemplo, dirigir um veículo, se você pode manusear uma arma de fogo, né? Nesses momentos. Professor, eu nunca entendi. Agora a senhora falando o que eles vão avaliar, né? Isso. Quando ele faz o psicotécnico lá. O que é? Porque eles mandam a gente, às vezes, desenhar umas coisas assim que não tem nada a ver, fazer pauzinho. E de lá, um sai reprovado, outro passou. Então, esse é um conteúdo exclusivo da psicologia. Eu não posso te explicar exatamente como é que funciona, porque senão eu mexeria na confiabilidade do teste. Isso poderia alterar o resultado do teste para você. Esse é um conteúdo que só quem faz psicologia ou quem é psicólogo conhece, né? Mas o que eu posso te explicar é o seguinte: aqueles desenhos sem sentido, aqueles pauzinhos e tudo mais, que parecem sem sentido para a gente quando a gente está do outro lado fazendo o teste, tudo aquilo tem um significado. Então, ao longo de muitos, muitos, muitos anos, foram desenvolvidas pesquisas que vão dizer para a gente, por exemplo, esse teste dos pauzinhos, vão dizer para a gente, do jeito como você faz, é por isso que é pedido para você fazer naturalmente, né? A instrução que eles dão é, faça o mais parecido com o modelo que você conseguir, mas faça do seu jeito, né? É mais ou menos isso. Todas as características que tem lá, por exemplo, se você faz com o lápis mais forte ou mais fraco, se fica mais inclinado ou não, todas as características que aquele traço tem, todas elas têm um significado. E esse significado, esse teste é um teste de personalidade. Então, todas essas características têm um significado que vão dizer, por exemplo, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que tem chance, possibilidade de tomar uma atitude impulsiva, ou se você é controlada, tudo isso. Então, assim, parece bobo, né, o desenho e tudo mais, mas cada um deles avalia um construto, né? Tem teste de atenção, tem teste de raciocínio lógico, e para cada, também não são os mesmos testes, por exemplo, quando você vai fazer
o psicotécnico é um tipo de teste. Se você for fazer o teste para tirar licença para ter uma arma de fogo, são outros testes. Os testes, por exemplo, que são pedidos em concurso público, são outros testes. Então, cada um deles avalia uma coisa diferente. A dica que eu dou para vocês é o maior erro que vocês podem cometer é tentar manipular o resultado. Faz naturalmente, da forma como o instrutor pediu, da forma como você recebeu a orientação, e pronto. Porque é a melhor forma de conseguir um bom resultado. Por mais que pareça que não tem sentido. Quando eu fiz o meu, foi lá em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Aí o psicotécnico lá, o psicólogo, mandou eu desenhar uma casa, uma árvore e uma criança atrás da árvore. Aí eu desenhei a casa e a árvore, né? Mas aí, no final, na verdade, assim, eu acho que eu não desenhei a criança, porque foi tão rápido, a gente tinha um tempo para cumprir, que eu fiquei empolgada em desenhar a casa muito bem feitinha, bonitinha, e a árvore, esqueci da criança. Depois eu fui chamada, né, na sala, daí ele perguntou assim, e a criança? Eu falei, mas lá no papel tá escrito que era para desenhar a criança atrás da árvore, como que eu ia desenhar a criança? Ela tá escondida atrás da árvore. Ele deu risada e colocou como positivo. Tá. Então, eu vou te falar mais uma coisa disso. Os psicólogos que trabalham com avaliação psicológica, eles fazem, primeiro, por exemplo, o único momento que eu estudei avaliação psicológica foi quando eu estava na faculdade. Então, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado. Por exemplo, eu não saberia te dizer o que isso significa. Eu não saberia dar uma interpretação para isso que você me contou. Eu não sei o que significa essa criança estar escondida atrás da árvore, se você mostrou ela aparecendo, não sei. E para cada um desses testes que a gente vai aplicar, que o psicólogo vai aplicar, ele precisa fazer cursos específicos, só para aprender a aplicar e interpretar o teste. Por isso que não é qualquer psicólogo que faz, por isso que é um serviço que é caro, muitas vezes, né? Então, realmente, assim, tem um embasamento técnico, teórico, científico, por mais que pareça que não faz sentido aquilo. É um trabalho bastante específico, como eu estou te falando. Não é um trabalho que, por exemplo, um psicólogo acabou de sair da faculdade e fala assim, eu vou começar a fazer avaliação psicológica aqui do Detran. Não, não pode, porque ele nem sabe usar os testes quando a gente sai da faculdade. A gente precisa ter É como um enfermeiro, por exemplo, que não sai da faculdade e vai direto trabalhar na UTI, por exemplo. Então, precisa ter um conhecimento mais aprofundado daquilo para poder realizar aquela função. O Vanderlei está falando que também fez em Campo Grande. Então, essa é uma demonstração. Na prática clínica, como que isso aparece? Que aqui tem mais a ver com vocês, com a prática de vocês. Ela aparece na compreensão acerca do fenômeno, se ele faz parte do momento existencial daquela pessoa ou se ele exige alguma intervenção específica. Como eu sempre falo para vocês que recebem o paciente, que passam mais tempo com o paciente, que dão as orientações quando o paciente recebe alta, tudo isso. Então, essa sensibilidade de perceber se isso é uma coisa que faz parte do momento da pessoa, da vivência dela, faz parte de quem ela é, ou se isso é um problema, se exige alguma intervenção específica, muitas vezes esse olhar vai partir da equipe de enfermagem, que vai perceber, por exemplo, se o paciente precisa de ajuda e vai relatar isso para o restante da equipe, né? Vai falar, olha, para o médico ou para o psicólogo, olha, eu percebi que ele está se comportando de tal maneira, eu não sei, né? Talvez isso signifique tal coisa, o que vocês acham, né? Ou até mesmo para assistente social, que vai poder convidar a família para vir conversar melhor, explicar melhor sobre o paciente, se ele não puder falar sobre ele sozinho, né? Então, muitas vezes, esse olhar, aqui é o ponto que é importante para vocês. Muitas vezes, esse olhar de vocês vai fazer toda a diferença no encaminhamento do caso posterior. Quem que conseguiu entrar? Eu escutei só o barulho da entrada.
Vocês estão achando que foi por isso que vocês passaram? Certo, então, os critérios de normalidade, né? Como eu tinha falado já antes para vocês, a decisão de quais critérios vocês vão adotar depende das opções filosóficas e ideológicas e pragmáticas de cada profissional. Mas eu vou recomendar quais eu acho melhores para vocês, tá? Vocês vão se identificar com alguns, mas eu acho que eu preciso pontuar quais são os melhores, vamos dizer assim. Um critério possível é o de ausência de doença. É aquele que é normal, seria o indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental definido. Então, por exemplo, eu sou normal porque eu não tenho nenhum diagnóstico, mas eu nunca nem fui no psiquiatra. Então, eu sou normal por isso. É uma definição negativa, né? Pela ausência da doença, pela ausência do sintoma. Outro critério possível é o de normalidade ideal. Seria esse aqui, com base na adaptação do indivíduo às normas morais e políticas de determinada sociedade. Os critérios normalmente são arbitrários, ou seja, aleatórios, e são dogmáticos e doutrinatórios. O que isso significa? Esse critério de normalidade ideal é aquele critério que diz que quem consegue se encaixar nos padrões é normal, quem não se encaixa não é. Um exemplo de um problema desse critério, esse critério é bastante problemático, já vou começar falando por aí. Um exemplo de problema desse critério, quando a gente diz que ele é arbitrário, é porque ele não é baseado na saúde da pessoa, ele é baseado nas normas sociais. Então, por exemplo, na aula passada, a gente viu, lá no texto da Ana Bock, um exemplo de um arquivo de um hospital, de um manicômio em São Paulo, que funcionava nos anos 50, eu acho, e que eles consideravam nesse manicômio que as mulheres que não tinham, que não se guardavam, não guardavam a virgindade para o casamento, que elas eram loucas, que elas não eram normais. Hoje, isso jamais seria um critério para dizer que uma pessoa é louca. Por quê? Porque naquela época, essa norma social era muito forte. Hoje em dia, ainda existem pessoas que consideram isso importante, e tudo bem, mas existem pessoas que não consideram isso importante e que não vão fazer isso. E a gente não considera essas pessoas loucas, né? A gente entende que são escolhas individuais e que cada pessoa faz o que quiser, né? Não, então, tá aí uma diferença. Outra diferença. Hoje, existe muito preconceito, discriminação, violência contra pessoas homossexuais e transexuais. Mas isso não é considerado loucura. Não é uma coisa que a gente considera preconceito das pessoas que julgam, né? E não necessariamente uma anormalidade daquela. Não necessariamente não, né? Não apenas uma anormalidade daquelas pessoas. Então, em outros momentos, foi considerado doença, foi considerado anormalidade, né? Existem países que consideram crime. Então, a depender da organização social, política, das normas vigentes, né, das normas da nossa cultura, aí a gente considera normal ou não. E ele é problemático por isso, porque as nossas normas sociais, elas são construídas, elas são com base nos nossos princípios, né, e as pessoas não devem ter que se enquadrar nos nossos princípios, né. Outro critério, esse aqui é bastante utilizado, é o da normalidade estatística. Ele é baseado nos fenômenos que são mais frequentes na população. Então, o que está fora da curva é o anormal. Então, o que é comum para a maioria das pessoas? Nesse critério de normalidade estatística, a gente poderia pensar, assim, em alguns casos ele vai ser adequado, em outros não. Quando a gente diz, por exemplo, a maioria das pessoas sai na rua com sapatos. Então, o normal é usar sapatos. Quem não usa sapato é anormal.
Então, seria baseado na maioria, no que a maioria das pessoas faz. Outro critério, ele é baseado na definição da OMS de saúde, tá? Aqui tá errado esse texto, é um erro de digitação, é bem-estar, tá? Então, a definição da OMS é de completo bem-estar físico, mental e social. Aí eu pergunto para vocês, quem que vive em completo bem-estar físico, mental e social? Ninguém, né? É uma definição ampla, imprecisa e utópica, porque ela não existe na realidade. Eu tô falando que não existe, pelo menos uma dor nas costas, vocês devem ter aí, né? Pelo menos algum incômodo com algum relacionamento de vocês, então aí a gente entraria no social, pelo menos um incômodo em alguma relação de vocês devem ter. Pelo menos um momento de uma sensação de desânimo, de tristeza, de ansiedade, pelo menos em algum momento, todo mundo tem, né? E o bem-estar físico foi o que eu falei, da dor nas costas. Todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo tem dor nas costas, pelo menos um dos três, a gente tem. Então, essa definição é, assim, praticamente impossível, só num filme, numa novela, que alguém tem um bem-estar tão alto assim, né? E aí, por esse critério, ninguém seria normal, então, né? Por isso que a gente pode falar de saúde como completo bem-estar, mas se a gente for falar de normalidade como completo bem-estar, aí já é um pouco complicado, né? Esse critério aqui é um dos que eu vou dizer para vocês que é mais adequado, que é o critério de normalidade funcional. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento que causa sofrimento para o próprio indivíduo e seu grupo social. Então, a gente considera que é uma doença, que é patológico, que aquela pessoa pode ter um transtorno mental, quando o comportamento dela coloca ela em risco, causa sofrimento para ela, ou causa sofrimento para o seu grupo social, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos mais próximos, né? Então, esse critério, ele me parece mais razoável. Outro critério que também pode ser usado, mas ele também tem uma ressalva, é o da normalidade subjetiva. Nesse critério, a gente parte da percepção do sujeito sobre ele mesmo. Então, é o sujeito que diz se ele é normal ou não. É o sujeito que diz se ele tem um transtorno mental ou não. Se ele sente que ele precisa de ajuda, por exemplo, ou não. Legal, considerar a perspectiva do sujeito, importante, respeitoso, inclusive. Mas, e se a crítica do paciente estiver comprometida? E se ele não conseguir se perceber? Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que têm dependência química, que aí a pessoa vai dizer, não, eu tô ótimo, eu paro na hora que eu quiser, isso aqui não tá me prejudicando em nada. Ele acredita nisso. Só que ele não consegue se manter no emprego, ele não consegue manter as relações sociais, não consegue manter as relações com a família, ele não consegue cuidar dele mesmo, não consegue comer, tomar banho, dormir, fazer coisas básicas da vida dele. Então, claramente, a crítica dele sobre a situação dele está comprometida. E aí é perigoso a gente deixar ele dizer somente, né, se ele está bem, se ele precisa de ajuda. Porque talvez ele não esteja percebendo que ele precisa de ajuda. Tá, eu vou, assim que eu encerrar aqui, falta 5 minutinhos, né? Eu vou olhar já como que tá lá no AVA e qualquer coisa eu mudo, tá? Só para encerrar esse tópico. Qual que é o critério mais adequado? Eu não sei exatamente qual que é o critério mais adequado. A gente pode pegar algumas coisinhas de um e de outro, talvez o de funcionalidade seja mais adequado, mas não sozinho.
O mais importante é que a gente mantenha uma postura crítica diante desses fenômenos. Quando aparece um paciente para a gente com possibilidade de ter um transtorno mental, o nosso julgamento precisa levar tudo isso em consideração. A nossa avaliação, a nossa análise sobre o paciente precisa levar todos esses critérios em consideração e ajustar um pouco aqui, um pouco ali, perceber o paciente, compreender a história dele, né? É mais importante ter uma visão crítica diante de tudo isso. Na semana que vem eu continuo essa parte, tá? Eu vou interromper, então, o conteúdo para eu ver o que está acontecendo no AVA. Se eu não me engano, eu coloquei uma pasta para vocês entregarem, né? Mas eu recebi uma mensagem de alguém mesmo e eu olhei, mas eu achei que eu tinha resolvido esse problema. Vamos ver. Eu vou olhar como é que tá o compartilhamento aqui. Já entendi qual que é o problema. É que eu coloquei podem ver, mas não é podem ver, tem que colocar podem adicionar, editar. É que a minha configuração estava errada, mas agora pode usar que vai dar certo, tá? A configuração da privacidade da pasta estava diferente do que deveria ser. Então, agora já está arrumado, já vai dar certo para vocês colocarem, tá bom? Pode usar. Então, vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei? Alguma colocação, algum comentário? Querem contar alguma coisa? Então, eu vou encerrar. Vocês têm outra aula daqui a pouquinho, né? E eu também tenho. E aí, na semana que vem, a gente continua. Lá no AVA também, eu coloquei o link do livro para vocês baixarem, para quem quiser ver online também, tá tudo explicadinho lá o que é. E assim que esse vídeo carregar, eu vou postar ele lá também. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá bom?